Boa noite, turma do 7º período de História, Brasil 3, Brasil republicano, era Vargas, governo constitucional de Vargas. Esse é o tema da nossa videoaula de hoje, né? Vamos dar continuidade ao nosso encontro passado, em que nós tratamos do início da era Vargas com o governo provisório, né? Onde nós tivemos a construção da Constituição de 1934, vimos lá as mudanças, né? As leis trabalhistas, vimos a intervenção, os interventores nos estados, enfim, a tendência nacionalista da Constituição, não é? De proteção das riquezas nacionais. Estamos na década de 30, pós Primeira Guerra Mundial, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde o nacionalismo e o imperialismo são uma das causas da Primeira Guerra Mundial e vai ser da Segunda, que é uma continuação, né? E o ambiente do nacionalismo e o imperialismo, que é o domínio, né? A expansão, né? Das potências sobre os demais países e continentes, né? Em função da Revolução Industrial, da necessidade de mercados fornecedores de matérias-primas e consumidores de industrializados, né? Vimos aí essa disputa e o sentimento do nacionalismo, então, muito forte, vai se exacerbar em algumas regiões mais do que em outras. Nós vamos ver mundialmente aí o surgimento dos fascismo, né, do fascismo italiano, do fascismo espanhol na Espanha, com Franco, Perón na Argentina, vamos ver Vargas no Brasil, vamos ver Hitler na Alemanha, né? Então nós vamos ter na Grécia, no mundo inteiro, um fortalecimento, uma tendência de fortalecimento do Estado e do sentimento nacionalista exacerbado, né, que é o patriotismo, e isso muito bem manipulado, né, pelos agentes políticos, né? Então, esse é o contexto, esse é o cenário, né, em que nós vamos ter um governo no Brasil que vai deixar de ser provisório por enquanto, porque ele vem da chamada Revolução de 30, que é a derrubada do governo de Washington Luiz, e que vinha governando até 34 sem uma Constituição, sem eleições. E nós vamos ver que essa Constituição organiza uma eleição indireta, que o próprio Vargas vai ganhar, né? Nós vimos que com as leis trabalhistas ele vai ter o voto dos trabalhadores da cidade, né, que teria, né, o apoio, né, como vai ser indireto, ele não vai precisar mais, passa a ter uma base eleitoral, o voto feminino, né, vai ter uma base também importante, e ele carrega a matriz positivista de tentar fazer uma gestão científica, né, onde se admite a existência de um ditador positivista, né, científico, que conduz a nação, etc. Então, ele está nessa vertente, que se encontra com o período nazifascista no Ocidente. E nós vamos ter, então, devido às resistências internas das oligarquias derrotadas na Revolução de 30, que culminaram com a
Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, a exigência de eleições e de Constituição. E mesmo vencendo essa revolta, o governo Vargas vai ter que ceder e vai ter que convocar, né, essa Assembleia Constituinte, fazer essa Constituição. E nós vamos ter, então, por isso, esse nome de governo constitucional, porque agora já não é inconstitucional, já não é provisório, agora está dentro da lei, né? E a lei foi construída e vai permitir aí o início de um governo que vai de 34 e iria até 38, mas nós vamos ver uma interrupção em 37, né? E em 39 vai iniciar a Segunda Guerra Mundial. Então, esse governo vai se estender até 45, né? E de 30, que foi o governo provisório, a 45, ficará conhecido como Era Vargas. Nós estamos fazendo esse recorte da história política em função do nosso diálogo com a licenciatura, né? Então, esses marcos são da história, embora tradicional, mas elas fazem parte da nossa. Sempre faço questão de colocar isso, porque no bojo dessas fases, dessas visões, desses períodos que já são consagrados, a gente faz toda a abordagem e as pesquisas necessárias no campo da cultura, das artes, da mentalidade, né, do cotidiano, da sociedade, né, da economia, né? Então, nos interessa essa relação entre todos esses aspectos da história, né? O político, o social, o econômico e o cultural, né? E então a gente vai perceber que vai ser um período muito parecido, vai ser fácil assim, até de compreender, porque vai dar para fazer muita relação com o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo aí uma espécie de retorno, ou mesmo de uma farsa, de uma representação nos moldes dessas coisas mais antigas, né, anteriores. Nós vamos ver que vai ser um período, tanto no mundo quanto no Brasil, marcado por essas ideologias muito fortes, né? E entre esquerda e direita, entre comunismo e capitalismo, que depois da Segunda Guerra nós vamos ter até a Guerra Fria, a divisão do mundo em dois blocos, né? Mas aqui já está exacerbado esse confronto ideológico, né? Nas suas variadas matizes, né? E então nós vamos ter que na vida nacional brasileira dois grupos vão se formar e esses dois grupos vão polarizar a disputa pelo poder, a disputa pelas narrativas, né? A disputa pelos corações, as almas e a mente, né, da população, que vão ser os integralistas e os aliancistas, né? Nós vamos ver que os integralistas, né, que vão defender a integração da nação ao Estado, da integralismo, é o movimento integralismo, né, da integração, e essa integração da nação ao Estado é essa tentativa de homogeneizar a nação, de hierarquizar, de organizar, militarizar, não é? Hierarquizar e seguir um líder forte, carismático, acima de partidos, ou seja, é uma rejeição à política
tradicional à política representativa dos partidos políticos, da democracia representativa. É um movimento de ataque às instituições representativas, como parlamento, congresso, né? E nós vimos e estamos vendo isso agora também, né? E isso aconteceu na Alemanha, o nazismo tomou o poder dessa forma. Então, nós estamos falando da aproximação, não é? De uma semelhança, de uma analogia, esse integralismo com o fascismo italiano e o fascismo alemão, que é o nazismo, embora tenha nome de nacional-socialismo, o nazismo era fascista. Então, é de direita, no sentido de ser conservador, moralista, conservador porque é focado nas tradições, não é? Na aceitação da desigualdade e da prevalecência do mais forte, militarista porque cultua a guerra, né? Enfim, com a especificidade de, na Alemanha, ele ser racista ao extremo, né? Ser racista e ao extremo, enquanto que nos outros lugares, por mais que fossem, não chegavam ao nível do racismo nazista, né? Que também não admitia, não aceitava os deficientes, né? E canalizava o ódio engendrado principalmente aos judeus, aos ciganos, aos negros, enfim, asiáticos, né? E hoje nós estamos vendo pairar novamente muita coisa parecida, né? A culpabilização da China, né? Os chineses, o vírus chinês, etc, etc. Esse culto à guerra, à supremacia racial, né? Então, nós vamos ter esse movimento que é o integralismo, que tem suas raízes teóricas já no início do século. Nós vimos a manifestação já os germes também nas artes, no modernismo, na tendência verde e amarela do modernismo paulista. Os próprios líderes do integralismo vieram dessa vertente, né, de Cassiano Ricardo, né? Então, nós temos Plínio Salgado, Miguel Reale, que vão ser esses líderes do integralismo, os principais. Então, são nacionalistas, é o culto ao verde e amarelo. Olha o verde e amarelo de novo, né? E é interessante porque o nacionalismo exagerado, exacerbado, ele é conhecido como patriotismo, ele é um sentimento patriótico, né? Ele é um sentimento de amor à pátria exacerbado. Quando se fala em sentimento, se fala em emoção, não se fala em razão. Então, é a movimentação pelo emocional, pelo impulso emocional, pelo fanatismo, né? O que não impede uma pessoa ser patriótica, ser nacionalista. Tudo bem. Agora, o nacionalismo extremado é uma característica que, tal como uma religião fundamentalista, ela se prima pelas questões emocionais, porque é como se conduz às massas. O maior número de pessoas se conduz mais facilmente nesse nível. E nós estamos vendo aí, né, por trás desse negacionismo, tá todo mundo que está morrendo, estão falando que é Covid, como se Covid fosse um ataque, né, estrangeiro, uma conspiração, né? Então é conspiratório, né? Então esses movimentos, tanto o integralismo como os aliancistas, que nós vamos falar deles agora, da Aliança Nacional Libertadora, que vai ser uma aliança para combater o integralismo, que vai se organizar numa entidade chamada Ação Integralista Brasileira. Então, a gente vai ter que
vai haver vai ser um período de polarização. Essa polarização vai ter representação em duas entidades que não são partidos políticos, né? Tendo à direita o integralismo, né? E vai ser a Ação Integralista Brasileira. Então, ação, porque é a ideia de não contemplação, mas de ação mesmo, né? Integralista já explicamos, é a integração da nação ao Estado, né? Ser uma coisa só, né? Mecânica e automaticamente, né? E brasileira, porque tem esse nacionalismo, né? E tem o que é interessante também, abrangência nacional. Então, nós vamos chegar a ter 1000 grupos, né, integralistas no Brasil, né? Então, nós vamos ter essa vertente, então, de direita, fascista, né? E vamos ter, de outro lado, e ela é anticomunista. Vamos agora analisar cada uma, mas vamos falar um pouco dessa outra entidade. Vamos apresentar essa segunda entidade que vai polarizar, que é a entidade Aliança Nacional Libertadora. É aliança porque também não é um partido, né? São entidades suprapartidárias, porque justamente se os integralistas são militares, olha aí, parecido com o que existe hoje, católicos e militares, empresários que são católicos, né? Católicos são o clero também, né? A liderança da igreja, né? Os oficiais, os militares são esses oficiais, também esses líderes e a classe média. Essa classe média é aquele que nem é proprietário de um meio de produção, de empresa, de fazenda, de que seja, mas são gestores, funcionários, gerentes, enfim, essa classe média, profissionais liberais e tal, que vão ter essa tendência de defesa das características do discurso integralista, moralista, tradicional, né? De Deus, pátria e família. Né? Então, ele é composto por esses segmentos sociais. A aliança, e eu estou explicando isso para poder a gente entender também o outro grupo, a Aliança Nacional Libertadora, ela é a junção de todos aqueles que temem o fascismo, né? Que temem e que propõem medidas democráticas, populares, alguns medidas socialistas, outros comunistas. Então, vai ser um leque de liberais, certo? Que começam a ficar preocupados com o autoritarismo do governo Vargas, né? Então, empresários, pessoas que defendem o mercado, que são os liberais, né? E que estão com medo dessa coisa do governo forte de direita, né? De totalitarismo, né? Então, liberais, sociais-democratas, que são aqueles que são democráticos, mas não são democráticos liberais que defendem o indivíduo acima do grupo, só a lei do mercado, o individualismo no sentido do indivíduo estar acima da coletividade. E justamente ele defende a democracia, mas é aquela democracia de Rousseau, social, né? Da vontade da maioria, né? Então ele é mais popular, né? Enquanto o outro, a democracia liberal é mais elitista. Então, Luke e Rousseau. Então, vão estar juntos nessa
luta contra esse perigo fascista, né? Que está graçando pelo mundo, né? E que mostra suas, vamos ver aqui as suas características. Mas, além deles, a gente tem, em função da organização que era muito forte nesse período, dos movimentos operários, dos sindicatos, que a própria Carta de 34 da Constituição estava com o Ministério do Trabalho, a lei trabalhista estava fomentando, a União Soviética, que estava em ascensão depois da Revolução Soviética, russa, né? Então, o socialismo está em expansão entre as camadas populares, de trabalhadores da indústria, das gráficas, dos imigrantes italianos, espanhóis, etc. Né? Então, você tem comunistas, então liberais, sociais-democratas, enfim, você tem os demais que vão se unir, porque entendem que só a união de todos pode vencer esse perigo. Isso é tão interessante que depois a gente vai ver quando, lá no final do Estado Novo, Luiz Carlos Prestes, que vai ser presidente de honra dessa aliança nacional libertadora, que tinha sido o líder do tenentismo das colunas Prestes, e que depois do fim da coluna Prestes se converteu ao comunismo, e foi até para a União Soviética, e vai influenciar a Revolução Chinesa, a marcha de Mao Tse-tung, né, vai ser exemplo, vai influenciar a Revolução Cubana, 59, vai ser estudado no mundo todo, vai ser levado para a Rússia para ser entendido, depois ele vai, né, é interesse dele também, porque ele depois encontra no socialismo, na Revolução Russa, uma possível solução para o Brasil e tal. Então, ele vai ser presidente dessa... Por quê? Porque ele é um herói para os democratas da época, né? E a sua liderança é carismática e tal. Embora ele não estivesse no Brasil, enfim, ele estava na União Soviética, inclusive. Então vai ter essa liderança, o Partido Comunista vai ter um importante papel nessa aliança. Então, veja, a gente tem essas duas entidades que vão polarizar isso de forma em todos os níveis. Vamos ter confrontos de rua, né? Então vamos por partes, né? Então esses dois grupos são os dois grupos que vão estar na disputa geral e dentro deles os partidos, né? Então nós vimos que os integralistas são então esses direito, moralista, nacionalista é interessante fazer uma referência que se os integralistas tinham como exemplo os camisas negrini, que eram as milícias fascistas, né, da Itália de Mussolini, que marchavam na rua, então os camisas negras, né? Os aliancistas vão ter como modelo as frentes populares europeias de combate ao nazifascismo, que é essa ideia de juntar... inclusive os anarquistas, que são uma vertente do socialismo, mas é um socialismo que não aceita o Estado, a autogestão de cooperativas, sindicatos, associações, etc. Então você tem comunista, socialista, anarquista, social-democrata, liberal. No final, os liberais vão recuar quando começar a haver repressão e a coisa fica mais... e vão ficar muito preocupados com o avanço do movimento popular, né, e da repressão à aliança. Então, a gente tem esses dois modelos, né, do fascismo italiano, de um lado, e das frentes populares, né, anti-nazifascismo,
na Europa, né, se confrontando no Brasil. Essa coisa da aliança, essa entidade, ela também congregava pessoas que eram nacionalistas e anti-imperialistas contra o domínio hegemônico, né, essa hegemonia norte-americana ou de qualquer outro país, né, na economia de outro país, na vida política de outro país, né. Esse é um período em que isso vai ser materializado depois na criação de Petrobras e tudo mais. E lembrando que muitos liberais estavam desiludidos com o governo Vargas, já falamos disso, né? Bom, o integralismo, ele tendo Plínio Salgado, Miguel Reale como seus intelectuais, seus líderes, né? E que vai ser, inclusive, Plínio vai ser candidato a presidente, tudo, né? E outros intelectuais que a gente viu desde o modernismo paulista, né? Eles vão lançar um manifesto, não é, integralista, em 32, já tinha um manifesto. Então, eles iniciam em 32 com esse manifesto, não é? A aliança vai ser em 35, depois é uma reação, né? Contendo princípios nesse manifesto. São princípios, né? Desse integralismo, né? Que tem a ver, né? É uma adaptação do fascismo italiano. Tá? Vocês viram, vão ver, né? Em história contemporânea. Então, essa ação foi criada, essa entidade, dessa forma, a partir desse manifesto, né, de 32. Né? Ela se expande com o apoio dos empresários. Isso a gente viu novamente aqui no Brasil, essa participação, né, do empresário. A gente já falou do católico, né, da classe média, né, do clero, dos oficiais das Forças Armadas, né? E o inimigo que é escolhido, né, é tanto o comunismo, e a gente está vendo isso agora, tudo é os comunistas, o marxismo cultural, então desmonta-se o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, tudo para combater o comunismo cultural. Hoje no Brasil está desse jeito, o governo brasileiro. Bom, mas o discurso também e o inimigo era justamente os partidos políticos, ou seja, a política. Né? Querem fazer política fora da política então o modelo de partido político, de debate, isso não é demorado, é ineficiente, coisa e tal. E então a democracia representativa é literalmente esculachada, né? Então, ou seja, é uma saída autoritária, né? Um executivo que deve falar diretamente com a população, sem intermediação de partidos, a não ser essa entidade, a própria ação, que é uma ação integralista brasileira, né? Para fazer esse trabalho. Né? Então, essa é o alvo, né? São os inimigos a serem combatidos, né? Pelo integralismo. Né? E defendia o quê? Defendia o quê? A volta aos valores tradicionais, né? Há um patriotismo exacerbado, né? Esse sentimento que nós já comentamos, né? Essa integração total da nação ao Estado, né? E o Estado, então, poderoso pelo executivo na figura do seu líder, né? Carismático. Né? Depois vai surgir o populismo, que é uma vertente carismática, de liderança carismática, que pula também os partidos, mas sem o viés autoritário exagerado do fascismo. Então, o populismo e o fascismo, eles têm em comum esse líder carismático.
E essa ligação direta com a população, nós vamos ver isso depois. Então, esse Estado poderoso, né, todo poderoso, representado por essa entidade, né, e defende também a disciplina, a hierarquia dentro da sociedade, cada um no seu lugar, fique no seu lugar, saiba qual é o seu lugar, né, e nos moldes militares. Olha aí, de novo, essa percepção, né? Colégios militares. Então, não são os colégios, né, a educação que forma as crianças num comportamento, e com a desculpa da segurança, do problema do banditismo, das drogas, não sei o que, estão aí espalhando escolas militares para ajudar a disciplinar, né? Hierarquizar. Né? Essa é a visão. Né? E a censura às atividades artísticas, intelectuais, né? Que possam enfraquecer essa sociedade integrada a esse Estado. Né? E a entrega desse poder a esse líder. Tal como no fascismo nós vamos ter com Mussolini, Hitler, no nazismo, etc. Esse chefe, né, integralista. Então, essa disciplina rígida, né, que vai seguir esse modelo fascista e nazista, ela vai tomar aparências externas de uniformes. Então, eles vão se vestir. Se os fascistas vestiam camisas negras e desfilavam pelas ruas de Roma, a marcha, né, dos camisas negrinas em Roma, eles vão marchar no Brasil e nós não somos verde e amarelo, então camisa verde. Os camisas verdes vão sair, mas não em aglomerações como a gente tem aqui agora, mas que tem a ver, mas vão sair marchando e vão, tal como os torcidas de futebol que se encontram para brigar e se matam, vão encontrar greves de operários, manifestações aliancistas, eles vão partir para o pau, quebrar, né? A briga. Tá? Então, e vão ter, além da camisa verde, na camisa, e vão ter um signo, um signo, que é um emblema, que é o sigma, né? Que é um W vertical, né? Que significa soma, na integração, integralismo. Então, se o nazismo tem a suástica, nós temos, e o fascismo tem a águia romana, nós temos o sigma. E se o nazismo faz Heil Hitler, eles vão fazer Anauê. Anauê é uma expressão indígena, porque eles são nacionalistas. Daí o verde, daí o índio como símbolo maior dessa nacionalidade, que é a volta lá ao indianismo, o modernismo. E o lema Deus, Pátria e Família. Olha aí de novo. Né? Deus acima, hoje é Deus acima de tudo. No Brasil, não sei o quê. Então, e vamos ter, depois na ditadura militar, de 64, a marcha pela família, né? Por Deus e tal. Então, olha aí, Deus, Pátria e Família. Com apoio da cúpula da Igreja Católica, que nós sabemos apoiou em troca do território do Vaticano o fascismo, né? E depois ele pedir desculpa, né? Perdão. E vão fundar mais de 1000 núcleos. Então, esse integralismo se estende pelo país todo em 1000 núcleos integralistas pelo país. Né? Já a Aliança Nacional Libertadora, ela surge como uma reação, tal como na Europa estava se juntando. Gente de partido, gente sem partido, contra essa ameaça. Aqui nós já falamos que isso vai acontecer, né? E criado em 1935, né? Mas já
nasce fazendo oposição ao governo de Vargas também, né? E com forte, mais do que nacionalista, era anti-imperialista. Então, com uma proposta mais à esquerda, né? No sentido de ser mais revolucionário, ser mais popular, no sentido dos direitos de trabalhadores, e, enfim, com mais presença de socialistas, de comunistas, né? Defendia a reforma agrária, já falei isso várias vezes. Nos Estados Unidos foi feita a reforma agrária durante a colonização, durante a ocupação, principalmente do Oeste, né? Com a imigração, os imigrantes podendo comprar terras, ou se não tivesse, portanto, por determinado período, a posse de uma terra, passava a ser proprietário. Foi assim que foi colonizado os Estados Unidos. Com minifúndios, médias propriedades, né? Aqui não, que nós fomos sesmarias, capitanias hereditárias, grandes extensões de sesmarias, o latifúndio, que tinha o açúcar, né? A cana, precisava do plantation. Então, então, a reforma agrária precisava ser feita em algum momento, né? Criar uma camada numerosa de proprietários de terras, né? E também defendiam liberdades públicas, né? A democracia de Rousseau, né? Para além daquela da igualdade, fraternidade e liberdade, essa igualdade não é a igualdade da livre iniciativa só, é a igualdade que também bebe no positivismo lá da espécie humana, né? É a supremacia da maioria, né? Ou seja, ela é popular, né? E essa aliança, então, ela tem todos essas matizes, né? Já falei que a condução e a organização vai ter um relevo aí da participação do Partido Comunista dentro desses grupos, né? E inclusive convidando Prestes para ser seu presidente, né? E quem são seus inimigos? O fascismo e o imperialismo, que são o imperialismo causador da Primeira Guerra Mundial e o fascismo da Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ver. E essa vertente aliancista, ela tende não à elite como o fascismo, mas à liderança popular, né? E voltada para os interesses populares. Inclusive com propostas anti-imperialistas. O que era? Era essa coisa da luta contra multinacionais, a nacionalização de empresas, e até a coisa da radicalização, né? De alguns setores, mas que no seu documento é interessante que a liderança vai, dos dois lados, em alguns momentos, fazer causar problemas, né? Então, veja, por exemplo, propostas como a nacionalização de empresas estrangeiras no Brasil. A gente sabe que a eletricidade, desde o Império, era a light, né, inglesa. Porque a questão da soberania, quem passa por uma guerra entende que comunicação, minérios, água, energia, coisas que são o sustentáculo da soberania. A soberania não é só uma ideia. Soberania é autossuficiência, e para ter autossuficiência você tem que ter autonomia. Você não pode ter o seu sistema viário na mão de outro país, porque se você entra em guerra com aquele país ou com um aliado daquele país, você tem um problema. Você não tem autonomia você não tem como sobreviver, né? Então, por isso que é muito forte essa coisa que depois veio com a Petrobras. Nós estamos vendo agora o inverso disso. O pessoal que agora fala que é patriótico, que é nacionalista,
eles estão a serviço, eles fazem um discurso, mas estão a serviço de interesses outros, porque, em nome de mercado, etc., estão entregando, vendendo a Petrobras, esse avanço sobre a Amazônia em função de poder tirar minérios, né? Esse tipo de coisa. Então, eu só estou querendo fazer essa relação do nacionalismo e da soberania com essas propostas, né, como nacionalização de empresas, né, estratégicas, estrangeiras, o não pagamento da dívida externa, porque ficava claro que era um capitalismo financeiro, que a dívida já tinha sido paga muitas vezes, e a questão dos juros, e, enfim, as formas de se controlar a vida de uma nação via esses mecanismos. Então, radicalmente, tinha essas propostas, como o não pagamento. Nós tivemos no Brasil durante muito tempo, até conseguirmos sair da situação de inadimplência que já chegamos a estar. Reforma agrária, né, que foi. Depois nós vamos ver que a proposta de reforma agrária vai ser uma das causas da queda do governo de João Goulart e início da ditadura militar. A reação dessa camada de proprietários rurais, que desde a época da escravidão eram contra o fim da escravidão, e que vão apoiar a República porque não foram indenizados e tal, eles estão presentes e que vão se levantar contra a proposta de leis trabalhistas e de reforma agrária, em terras devolutas e beira de estrado, como era do João Goulart. E vemos agora o ministro da Economia com toda uma desconstrução do que é público, esse discurso da excelência do mercado e do privado, e estamos tendo uma amostra de que o mercado não é, já vai ser uma das causas, né, da crise de 29 e não soluciona situações como a da pandemia, a gente sabe disso, né? Enfim, mas é uma outra discussão isso. O combate ao latifúndio, reforma agrária e combate ao latifúndio, ou seja, mudar o modelo econômico no sentido de priorizar, porque chegou um ponto na época da política do café com leite que se mudava o câmbio para favorecer só os exportadores. Em nome do Brasil, e qual Brasil é esse que está se beneficiando com essa exportação? Hoje é a mesma coisa com o agronegócio, né? Então, quando o Estado, ele além de fomentar, ele precisa também, através de fomentar coisas que precisam de apoio para se consolidar, como foi o caso da industrialização, que na época, como é que ia concorrer com a exportação do café se sempre desvalorizava para favorecer o exportador, impedindo a montagem de uma indústria que precisava comprar máquinas em dólar. Quer dizer, você tem que ter uma média, um equilíbrio. E quem pode fazer isso é um Estado democrático, né? O Estado, né? Melhor que seja democrático. Às vezes acontece com o Estado totalitário também. Nós vamos ver que o período Vargas, totalitário de Vargas, vai ser o período que dá industrialização. Mas é nesse contexto também mundial, né? De guerra, que vai poder jogar com a Alemanha e Estados Unidos para conseguir fazer a siderurgia nacional, enfim. Garantia de liberdades individuais, né? Ou seja, democracia, né? E chegou a ter 6.000 núcleos. Se o integralismo tinha 1.000, a aliança tinha 6 vezes mais, né? 6.000. Isso preocupou o governo Vargas, porque era um movimento anti-imperialista, autoritário e tal. E Vargas era nacionalista, mas
tinha tendência autoritária, até na sua versão positivista, que dava base teórica para isso, por isso que o positivismo foi antagonista ao liberalismo anteriormente. Então, temendo essa expansão dessa Aliança Nacional Libertadora, e as eleições viriam, né, eleições diretas, né, porque a indireta, a Constituição dizia que era só aquela primeira, por conta da especificidade do momento, havia um crescimento desses partidos de esquerda entre os operários e tudo mais. Ele, com o apoio das classes dominantes, né, vai fechar a Aliança Nacional Libertadora em julho de 1935. O que vai gerar depois um movimento armado de um segmento dessa aliança, que mostra os comunistas, os militares comunistas, porque tinha muito comunista no Exército também, na Marinha, tudo, que vai ser conhecido como a intentona comunista de 1935, vai ser uma reação a isso, esse fechamento. Ora, se não tem como participar democraticamente, então tem que ser pela força, né? Como foi na Revolução de 30. Você não tem jeito de ganhar nos votos, porque tem a fraude eleitoral, o jagunçismo, o voto secreto, não secreto, então, a ata na Casa do Plano. Então tem que derrubar a força. Foi a Revolução de 30. Né? A Revolução Francesa foi assim também. Mas se 3 estados, 2 representa a elite, 1 representa o povo e a burguesia, sempre vai dar 2-1, então tem que ser pela força. Então, agora, o que justificou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora vai ser, olha que interessante, o chefe de polícia de Vargas era o Filinto Miller. Filinto Miller tinha participado da Coluna Prestes, do movimento tenentista, e tinha sido expulso da Coluna Prestes por desvio de dinheiro, de recursos, sob risco de ser fuzilado lá. Mas o Prestes vai mandar ele embora. E esse cara vai terminar virando chefe da polícia de Vargas. E ele, conhecedor da movimentação de Prestes, dos comunistas e tudo mais, ele vai investigar, vai perceber que o Partido Comunista tem vários estrangeiros no Brasil, da Alemanha, de todo lugar, né? Preparando o crescimento desse Partido Comunista, né? Preparando a Revolução Socialista, etc. E vai, então, dizer que esse movimento da aliança era simplesmente controlado por perigosos comunistas financiados pelo ouro de Moscou. Daí a expressão ouro de Moscou. Hoje o governo nosso não está dizendo que são as ONGs internacionais que estão querendo, que estão nesse trabalho de proteção da Amazônia para tomar a Amazônia, expelir, não sei o que. É o mesmo clima, é o mesmo clima. Só que na época isso tinha um peso maior do que agora. Agora virou conto de carochinha, de piada, né? A não ser para os desinformados, né? Então, a acusação era essa do Filipe. Interessante que depois o Filipe vai prender Vargas. Então, isso vai ser a justificativa. Vai ser fechada essa aliança, vai ser proibida de se manifestar e tudo, fechar os seus núcleos, né? O que vai haver essa reação, então, principalmente da parte dos comunistas e dos militares comunistas, né? Que já vinham daquela tradição daqueles movimentos tenentistas e vão querer fazer mais um, então, nos moldes de 24, de 22, dos 18 do Forte Copacabana, enfim. E aí em novembro do mesmo ano, eclode um movimento
que vai, ao mesmo tempo, no Rio Grande do Norte, em Natal, no Rio de Janeiro, né, e no Pernambuco. Ora, mas, veja só, Prestes tinha vindo para o Brasil, então, a partir desse contexto, Prestes sai da União Soviética, vem clandestino para o Brasil, vem com Olga Benaro, que era uma alemã, que estava fugida da Alemanha, porque ela invadiu o tribunal, uma moça, uma garota, invadiu o tribunal armada e libertou um líder comunista que estava sendo julgado e fugiu com esse cara. Enfim, Olga Benaro tem um livro muito interessante, chama-se Olga Benaro, que vai se casar com Prestes, vai entrar no Brasil como esposa de Prestes, com passaporte falso e tal, pelo Sul e tal, e pela Argentina, né? E aí eles vão estar no Rio de Janeiro e vão receber informações equivocadas de que o clima... Porque sabe que tem gente infiltrada aí, né? Faz parte do métier contra-revolucionário, revolucionário e tudo mais. Desde Silvério dos Reis, etc., a figura do cara que vai estar ali para dedurar, né? Então, o que acontece? Prestes recebia informações equivocadas de apoio popular acima do que era o real. Então, na cabeça deles, se fizesse um levante, a população ia aderir, tal como na Revolução de 30, e ia derrubar o governo. E aí não vai haver apoio das outras corporações, apenas essas três regiões vão se levantar e vão ser derrotadas, né? E isso vai trazer uma consequência péssima, trágica, que reverbera até os dias de hoje, né? Olga e Prestes foram encontrados num bairro do Rio de Janeiro. Quando a polícia entra no quarto, ela pula na frente dos fuzis para proteger Prestes, antes que eles atirassem, e vão ser presos, né? Depois, durante a guerra, Vargas vai mandar ela era judia alemã, e Vargas vai mandá-la um presente para Hitler. E ela, grávida, vai dar à luz na cadeia de Leocádia Prestes, enfim, vai para a câmara de gás, vai morrer. E Prestes, depois de 9 anos de prisão, vai sair e vai, inclusive numa manifestação ao lado de Vargas, vai se unir a Vargas, apesar do que Vargas tinha feito, de prendê-los e mandar sua esposa para os nazistas e para a câmara de gás, porque a visão dele era de que tinha que se unir todos, independente de qualquer coisa, contra o nazifascismo. Essa que era a motivação central da Aliança Nacional Libertadora, né? E dos comunistas, né? Essa visão mundial da humanidade, o perigo contra a humanidade. O perigo para a humanidade, não só para o Brasil, eram os nazismo, né? E o fascismo, que eram, inclusive, na Segunda Guerra, os comunistas eram inimigos e foram se contiveram na Rússia, na União Soviética, os nazistas, né? A derrota alemã começou na Rússia. Então, forte repressão, né? Então, em nome desse perigo comunista, né, milhares de sindicalistas, de intelectuais, de artistas, né, vão ser presos.
né? Inclusive, nós vamos ter isso continuando com o golpe que o próprio governo vai dar, e esse golpe que vai acontecer, ele depois se repete em 64, e hoje a sociedade brasileira morre de medo do próprio governo cercar o Congresso, fechar o Congresso. A gente vê essa tensão com o judiciário, os pessoal com medo, né, da possibilidade de uma aventura dessa novamente, mesmo sabendo do absurdo que se representa hoje, mas agora com essa desinformação, com essa política de fake news, de negacionismo, de anti-vacina, anti-distanciamento social, enfim, nós temos uma massa de desinformados que apoiam e nas camadas políticas do Brasil, mas existem os interesses escusos, né? Os oportunismos, enfim, nós estamos vivendo um período tenebroso, sombrio no Brasil nesse momento. Então, esse perigo comunista ele vai até hoje ser usado, né? Nós tivemos até o Érico Veríssimo, o Graciliano Ramos, né? Que escreveu Memórias do Cárcere. Um dos nossos grandes escritores nordestinos e brasileiros, foi preso e Memórias do Cárcere é a memória dele na cadeia durante o governo Vargas, né? Estado Novo. Então, nós vamos ter aí um caminho um caminhar para o fechamento do regime. Então, se criou a situação, se teve um governo constitucional com Constituição, com eleição, e agora, a partir dessa polarização, fecha-se uma entidade que está crescendo muito e que é contrária às tendências do governo, deixa a outra livre, né? Mas a coisa começa a piorar, porque aí vem esse levante, essa tentativa, essa intentona, que aí vai dar concretude àquela ameaça. Por isso é que se explica um pouco esse excesso de cuidado em relação aos desgovernos que nós estamos vivendo. Não dá pretexto, né, para que desculpa para que se possa fechar o Congresso, Justiça, etc. Então, aí esse Congresso, diante desse perigo, o Congresso da época, ele vai votar contra ele mesmo, contra suas próprias liberdades. O governo vai exigir estado de emergência, depois estado de sítio, estado de guerra, ou seja, quando você suspende as garantias individuais, né, as liberdades, é como se você estivesse sob invasão estrangeira, numa guerra e tal, por isso que é estado de guerra. Então, vai se criar uma lei de segurança nacional, né? E o poder executivo, então, passa a ter poderes ilimitados, né? Não é à toa que o nosso atual estava falando de poder moderador, as Forças Armadas são um poder moderador, né? Misturando ainda com o Império, ainda com o poder moderador. Né? Então, ele estava querendo era isso, era o poder total. Né? Então, emendas constitucionais. Nós estamos vendo aí mudanças na Constituição, na questão trabalhista, né? Querendo acabar com aquela autonomia do servidor público para carreira de Estado, para ser tudo carreira de governo, para quem mandar ser o político, e não a pessoa fazer aquilo seguindo uma política. Ter um plano de 10 anos na educação, na cultura, não sei o quê, cumprir aquilo. Então, você tem o cara não pode ser demitido, porque ele pode fazer igual está fazendo com o pessoal
do meio ambiente, enfim, põe para fora, se o cara aponta os dados do satélite. Né? Então, é essa coisa do fechamento do regime, né? E do hiperpoder executivo. Né? Então, através do quê? Através da própria lei. Você legisla isso para dar um padrão de legalidade, porque está legislado, mas é antidemocrático no sentido de que, democraticamente, você consegue criar um monstro legislativo, legal, que engole a democracia, ou seja, você legisla anulando a democracia, né? Através de emendas. Né? E, por exemplo, esse estado de guerra seria justificado quando houvesse manifestações de subversão às instituições políticas e sociais. Né? E, inclusive, a Lei de Segurança Nacional, que depois vai ser muito utilizada na ditadura militar, né? Suprime as franquias democráticas, né, da Constituição de 34, recém-feita. Né? E aí ela vai censurar meios de comunicação, a censura, o controle das informações. Hoje, se não tem isso, você tem as fake news, né, que é uma forma também. E punição para indisciplina nas Forças Armadas. Qualquer manifestação seria tido como um ato de indisciplina. E se fizer greve, se servidor público fizesse greve, também seria punido. Punido como? De 1 a 10 anos de cadeia, prisão. Para as lideranças, principalmente, desses movimentos. E é nesse momento que os liberais saem fora da aliança, que já tinha sido fechada. Né? Aí você tem a radicalização da coisa. Né? E aí vem o grande golpe, né? O governo tira da manga, então, a última cartada, né? O checkmate. Vai ser o quê? Quando vence esse estado de guerra, o governo pede para reeditar. Qual era a intenção dele? Era chegar em 38 numa situação em que não pudesse ter eleição e ele continuar, e até garantir a sua permanência e que pudesse governar sem empecilho de oposição. E aí o Congresso rejeita renovar esse estado de guerra, né? Que estava desde o ano anterior, desde 1936, em abril de 36, tá? Em junho de 37, o Congresso rejeita, né? Mas em novembro aceita. E aí passa novamente ter o estado de guerra. Né? Suspendendo as garantias constitucionais por mais 90 dias. Né? E qual era a justificativa? Por que o Congresso, que tinha rejeitado em abril, em junho, vai depois aceitar? Porque em setembro, assim, em junho rejeitou, em novembro aprovou, é porque no meio, em setembro, aconteceu o seguinte: foi produzido um documento à mão, né? Um general apresenta a Vargas um plano de comunistas, de um golpe comunista, e que esse golpe comunista, isso já tinha tido de 35, né? Esse novo golpe tinha uma lista de políticos, de autoridades, juízes, etc., parlamentares, né, deputados, etc., que seriam assassinados. Tinha uma lista para serem mortos. Né? E nunca foi comprovado isso. O documento sim existiu.
E foi publicado na imprensa. Se não for, se hoje usa as redes sociais, naquela época se usava jornais, né? Então, isso vai ser, esse plano Cohen vai ser o Cohen, tem até o nome Cohen, né? E o medo do comunismo, o fato de ter tido a intentona, né? O medo que as Forças Armadas fechassem o Congresso, como está hoje, com medo, né? Diminuiu um pouco, facilitou esse golpe, a ação do VAR. Tanto é que em novembro mesmo de 1937, o governo manda cercar o Congresso com a polícia militar. E então nós vamos ter aí o início do Estado Novo. O Vargas se mantém no Poder Executivo, inicia um governo em permanente estado de guerra, em estado de sítio, né? E que vai durar até o início de 1939, com a Segunda Guerra Mundial, não tem a eleição de 1938, e com a guerra aí, a coisa se estende até 1945, de 1937 a 1945. Né? Que é o nosso próximo encontro. Nossa próxima aula vai ser sobre o Estado Novo, onde a gente vai ver a participação do Brasil na Segunda Guerra. Nós vamos ver as questões, algumas leis trabalhistas, questão do petróleo. Né? Então, foi um prazer imenso estar com vocês nessa noite. Tá? Espero que vocês estudem bem. Né? E até a próxima aula, então.